Então, no último vídeo, a gente trabalhou sobre o que são variáveis de entrada e o que são variáveis de saída, né? E dando exemplo de cada tipo aí de variável de entrada e saída. Hoje a gente vai falar sobre os circuitos que compõem essas entradas e saídas aí, tá? Então, lembrando que a gente já falou sobre também a arquitetura de CLP, né? E daí essas entradas vão mandar sinais para o CLP que vão converter lá através de um programinha em algumas situações que vão fazer acionar as saídas, tá? Bom, e daí os circuitos de CLP eles são, e de lógicas digitais, né? Todo tipo de lógicas digitais eles são divididos em dois grupos, que são os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais. Por enquanto a gente vai trabalhar com os combinacionais. Combinacionais é o seguinte, eles são circuitos em que as saídas dependem somente dos estados das variáveis de entrada, tá? Então, aqui tem alguma definição, ó. O elemento a ser acionado depende somente dos estados dos elementos de comando, né? Que, em outras palavras, as variáveis de saída, que são os elementos que vão ser acionados, dependem apenas dos estados das variáveis de entradas, que são os elementos de comando, né? Então, vamos partir para um exemplo já aqui, ó, tá? Então, o primeiro exemplo, vamos supor que em uma sala de aula há dois ventiladores. Um para ventilar a parte da frente e outro para ventilar a parte dos fundos. Próximo a cada ventilador tem um sensor de temperatura, que está regulado para manter a temperatura em 20 graus. Então, nós temos aqui já podemos identificar que tem duas variáveis de saída, porque os ventiladores são saídas, lembrando que são do tipo digital, né, saídas digitais, ou estão ativado ou desativado, né? E os sensores de temperatura eles estão funcionando, vão funcionar da seguinte forma, está descrito ali embaixo. São dois sensores, então são duas entradas, tá? Portanto, se o sensor de cada ventilador detectar temperatura acima de 20 graus, deverá ligar o respectivo ventilador. Se detectar abaixo, deverá manter desligado o ventilador. Então, as entradas são digitais também. Lembra lá, sensor de temperatura é uma variável analógica, né? Ela pode receber vários valores no tempo. No entanto, se você colocar um transdutor que converte lá através da comparação de temperatura, junto com um circuitinho de divisor de tensão e um comparador, né? Você consegue fazer com que elas sejam entradas digitais, 0 ou 1, manda 0 ou 1, tá? Então, é um circuito que tem duas variáveis de entrada que vai acionar duas saídas, dois sensores de temperatura e dois ventiladores. Então, tá aqui a tabelinha da verdade, para a gente verificar o que vai acontecer com cada combinação. Então, temos aqui nessa tabela da verdade as entradas, que são o sensor da frente e o sensor de trás, e temos as variáveis de saídas, que são o ventilador da frente e o ventilador de trás. Aí tem quatro combinações das variáveis de entrada. Por exemplo, se o sensor da frente tiver detectar menos de 20 graus e o sensor de trás também detectar menos de 20 graus. Nessa condição desses dois sensores, o ventilador da frente tem que estar desligado, porque a temperatura não ultrapassa aquilo que deseja, e o ventilador de trás também tem que estar desligado. Tá? Segunda combinação que pode existir entre esses dois sensores. O sensor da frente pode estar desligado, ou seja, desativado, detectando menos de 20 graus, e o sensor de trás detectando mais de 20 graus. Nessas condições, o ventilador da frente vai ficar desligado e o ventilador de trás vai ligar. Próxima combinação que pode existir entre essas duas variáveis é se o sensor da frente estiver detectando acima de 20 graus e o sensor de trás não está detectando acima, está detectando abaixo de 20 graus. Nessas condições, o ventilador da frente tem que ficar ligado e o ventilador de trás estar desligado. E a última situação que pode ocorrer é se o sensor da frente estiver detectando acima de 20 graus e o de trás também detectando acima de 20 graus. Nessas condições, vamos ter ventilador da frente e ventilador de trás ligados, tá? Bom, então agora a gente conseguiu a tabela da verdade. Agora a gente tem que
que achar o circuito, né? Então vamos lá. Criar uma tabela da verdade desculpa, um mapa de Carnot para duas variáveis e o mapa de Carnot para duas variáveis. Vamos começar com o ventilador 1, né? Vamos chamar aqui de V1, ventilador 1. A variável A é o sensor da frente e a variável B é o sensor de trás. O V1 vai ser o ventilador da frente e V2 o ventilador de trás. Só para ficar mais fácil aqui de colocar na tabela da verdade do que ficar colocando os nomes completos aí, tá? Então, as linhas vão representar o sensor A. Aqui é quando a primeira linha quando o sensor A está igual a 0, A negado, e a segunda linha quando o sensor A está igual a 1. Sensor A é como se ele estivesse ativado, né? E aqui, as colunas vão representar o sensor de trás, que é o B, né? Sensor B. Então, a primeira coluna quando o sensor B está igual a 0, né? Negado. Então, B negado. E aqui quando ele está igual a 1, B. Tá? Então, vamos colocar essas combinações aqui para achar o resultado para ligar. Quando que vai ligar o ventilador 1 e quando que não vai estar ligado. Então, vamos lá. Ó, primeira quando A negado, B negado, né, que é a primeira condição aqui, sensor desligado. Segunda combinação, quando A negado e B, então a 0 e 1, então está desligado também. Depois, quando A igual a 1, A igual a 1 e B igual a 0, então ventilador ligado. E quando A igual a 1 e B igual a 1 também, ventilador ligado também. Tá? Então, fizemos as combinações aí. Dá para fazer um único grupo com 2. Lembrando que para você agrupar aqui, você pode agrupar em 1, em 2, 4, 8 ou 16, aí, dependendo de quantas variáveis tiver, né? Então, nesse caso aqui, a gente só pode fazer um grupo com 2. E sempre fazer o maior grupo possível, né? Se tiver, sempre analisar de cima para baixo, tá? Então, eu posso agrupar, fazer um grupo com 2 quadrados aqui, ó, que é os dois resultados iguais a 1. E daí eu comparo entre esses dois quadrados. O A está igual nos dois quadrados. Se eu olhar aqui, nesse quadrado o A é A e nesse ele também é A. Então, está igual nos dois quadrados, permanece. O B está igual nos dois quadrados. Se eu observar, nesse quadrado aqui é B negado e nesse outro quadrado é B. Então, nesse caso, o A permanece e o B, que está diferente, nos dois quadrados, ele some. O resultado fica V1, ventilador 1, né? O ventilador da frente é igual à variável A, que é o sensor da frente. Tá? Agora para o ventilador 2. Então, quando A é igual a 0 e B igual a 0, o ventilador da frente está desligado. Então, ó, A negado, B negado. Né? Quando A é igual a 0 e B igual a 1, o ventilador de trás está ligado. Então, A negado, B, vai 1 aqui. Ó, tá? Quando o ventilador da frente está ligado, o sensor da frente está ativado, o sensor de trás desativado, então o ventilador de trás tem que estar desligado. E por último, quando os dois sensores detectam a temperatura acima de 20 graus, o ventilador de trás tem que estar ligado, né? Faz um grupo só também, porque só tem dois resultados vizinhos aqui iguais a 1, e eu começo a comparar. Agora, o A está igual nos dois quadrados. Nesse primeiro quadrado é A negado, no segundo quadrado é A. Então, o A está diferente, ele sai fora. O B está igual nos dois quadrados? Aqui, nesse quadrado é B, nesse quadrado também é B. Então, o B está igual nos dois quadrados, permanece. Então, tá aí. A equação do circuito do ventilador 2 é igual à variável B, que é o sensor de trás, tá? Então, tá lá, ó, o diagrama de ladder, né, que a gente vai ter vai ser, ó, o acionamento de um contato normalmente aberto, né, esse que representa contato normalmente aberto, da variável A, vai acionar a saída V1 aqui nesse caso, tá? E um outro circuito que é o sensor B, a variável B, normalmente aberto, né, vai ativar o ventilador 2 aqui, que é o ventilador de trás. Lembrando que quando se der uma variável negada,
representa contato normalmente fechado. Como as variáveis aqui não ficaram negadas, as duas são contatos normalmente abertos, beleza? Então, vamos lá. Segundo exemplo, aqui é um exemplo bem extenso aqui, uma descrição bem extensa, mas é para dar uma descrição com 3 variáveis. Projetar o circuito lógico de controle da casa de máquinas de um edifício que realize o acionamento de uma bomba e uma eletroválvula para encher 2 caixas d'água, uma no alto do edifício, a partir de outra, como reservatório, que está colocada no térreo. Tá? Então, tem uma lá em cima do edifício, uma embaixo, uma reservatória, e a outra que vai distribuir a água. O circuito, através da informação de sensores convenientemente dispostos nas caixas d'água, deverá atuar na bomba e na eletroválvula, ligada à canalização de entrada. O desenho não está escrito abaixo, mas está na próxima slide, apresenta o esquema da situação. Antes de passar para o desenho, aqui a gente já sabe que vai ter sensores que vão ser a entrada, ainda não está identificando quantos sensores são, mas está dizendo que já tem 2 saídas também, ó. Uma saída é a bomba, né, de água, e a outra saída é a eletroválvula. Então eu tenho que ativar essas 2 saídas aí, a bomba e a eletroválvula, através da combinação de alguns sensores que a gente vai ver agora. Está aqui o desenho do circuito aí. Então a eletroválvula está posicionada aqui, a bomba está posicionada aqui, e eu tenho que ativar esses 2 elementos através dos sensores e de um circuito de controle que é o CLP, né? Então tem que mandar sinais aqui através dos sensores. Então eu já estou vendo que tem o sensor A, sensor B e um sensor C. O sensor A, ele vai fazer com que identifique que está totalmente cheio. Sensor B, que a caixa 1 está vazia, tá? E daí tem o sensor C, que identifica que a caixa 2 está cheia. Vamos lá, então. Então temos 3 variáveis de entrada para controlar 2 saídas. Vamos lá. Então eu já coloquei todas as combinações diferentes que nós podemos ter entre esses 3 sensores, ó, que vai de 000 até 111. Tá? São as 8 combinações diferentes que a gente pode ter entre os 3 sensores. E vamos ver agora o que vai acontecer com a eletroválvula e a bomba, dependendo das combinações desses 3 sensores. Então a primeira combinação é quando o sensor A está detectando que está abaixo, não está ativado, então significa que está abaixo, né? A água está abaixo do nível do A. O sensor B também está desativado, significa que a água está abaixo do sensor B, né? E o sensor C também está 0, significa que a água está abaixo do sensor C. Nessas condições, nós vamos ter que ligar a eletroválvula porque tem que começar a encher essa caixa 1. As 2 caixas estão vazias, tem que começar a encher. Então, a eletroválvula ligada. E a bomba tem que estar ligada ou desligada? A bomba, nessas condições, ela tem que estar desligada. Então, vamos lembrar que se você ligar a bomba sem ter água aqui, ó, né, ela pode acabar se danificando. Então, você não pode ligar a bomba sem ter água para ela bombear, né? Então, nessa condição aqui, quando não tem água na caixa 1, a bomba tem que estar desligada. Condição 2, não tem, não está abaixo, a água está abaixo de A, está abaixo de B, então significa que está vazio aqui, e a caixa 2 está cheia, né? Então o sensor C está acima. Então nessas condições tem que ligar a eletroválvula, porque está vazia a caixa 1, a caixa 2 está cheia, então bomba desligada. Terceira combinação, já passou, está abaixo do sensor A, mas ainda então tem que ligar a eletroválvula, apesar de que já está acima do sensor B, né? Então já tem água mais ou menos entre esse espaço e um pouco abaixo do A, então eu tenho que continuar com a eletroválvula ligada para encher até chegar no A, né? E agora já tem água na caixa 1, né? E daí a gente verifica que o sensor C ainda não detectou o nível de água, então não está cheia a caixa de água 2. Então eu posso, agora que tem água aqui, já está acima de B, então eu posso ligar a bomba também, tá?
Então, nessa combinação aí, bomba e eletroválvulas estão ativadas. Quarta situação, está abaixo de A, então não está cheio aqui ainda. Está acima de B, então significa que está entre esse volume de água daqui assim, um pouco acima de B e um pouco abaixo de A. E o sensor C está detectando presença de água, então significa que a caixa de água aqui está cheia. Nessas condições, tem que manter a eletroválvula ligada, porque não está cheia a caixa 1 ainda, e tem que desligar a bomba, porque a caixa 2 está cheia. Aí vem uma combinação que não existe, né? Porque aqui, nessas duas condições aqui, ó, está dizendo que a caixa, o sensor A está ativado e o sensor B está desativado. Não tem como acontecer isso, porque se tem água no sensor A, obrigatoriamente tem que ter água no sensor B. Então, nessas duas condições aí, elas não existem para este circuito aqui. São combinações que não existem, porque não tem como ter água atingindo o sensor A sem que ela atinja o sensor B também, tá? E daí tem as duas últimas combinações, que é quando o tanque 1 está cheio, ó, o sensor A e o sensor B estão ativados, então significa que o tanque 1 está cheio, e aqui o tanque 2 não está cheio ainda. Nessas condições, se o tanque 1 está cheio, a eletroválvula tem que estar desligada. Se o tanque 2 ainda não está cheio, então tem que ligar a bomba, manter ela ligada, tá? E a última combinação é quando as duas caixas estão ligadas, ó. Os dois sensores da caixa 1 estão ativados e o sensor da caixa 2 também está ativado. Então, nessas condições, a eletroválvula tem que estar desligada para não transbordar e a bomba também tem que estar desligada. Tá aí. Então, a gente chama aí todas as combinações diferentes para esse circuito aqui de acionamento de um sistema de enchimento de caixas de água lá. Então, vamos lá. Agora vamos resolver o circuito. Eu gosto de fazer da seguinte forma. A gente tem um mapa de Carnot aqui de 3 variáveis, né, onde as linhas representam a variável A. Então, nessa primeira linha, A igual a 0, A negado, né? Na segunda linha, o A igual a 1, então é A. E nas colunas nós temos duas variáveis, né, para 4 situações diferentes. Lembrando que as duas últimas variáveis as duas últimas combinações sempre invertem, né? Então, a 0, 0, 0, 1 seria 1, 0 e 1 e 1. Só que a gente inverte. Então, fica 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1 e 0. Tá? Isso para que sempre haja só um bit diferente, né, entre um quadrado e outro. Tá? Então, eu sempre, para poder achar mais fácil aqui, eu faço da seguinte forma. Ó. Os 4 primeiros quadrados, quando A igual a 0, é a primeira linha. Então, esses 4 valores aqui vão estar na primeira linha. Tá? E os 4 próximos pertencem à segunda linha, porque é quando A é igual a 1. Ó. Então, quando A é igual a 1, a gente vai colocar esses outros próximos valores aqui. Ó. Tá? E daí sempre lembrar que esse cara aqui inverte com esse aqui, na primeira linha. Esse cara inverte com esse, e na segunda linha, esse carinha aqui, ó, inverte com esse, tá? Então, vamos colocar no mapa de Carnot. Então, primeira linha, primeira coluna 1, segunda coluna 1, terceira coluna ali, que é a quarta opção 1, e quarta coluna, né, terceira linha ali do mapa de Carnot 1. Beleza. Vamos para a segunda linha, lá para baixo. Então, primeira coluna é X, segunda coluna é X, terceira coluna 0, quarta coluna 0. Fechou aqui então o mapa do Carnot. Vamos simplificar lá então. Não, antes de simplificar, vamos pegar a bomba aqui. Então, na primeira linha da bomba, vamos lá. Primeira coluna 0, segunda coluna 0, terceira coluna 0, quarta coluna 1. Segunda linha, primeira coluna X, segunda coluna X, terceira coluna 0, quarta coluna 1. Agora sim. Retiramos aí o mapa de Carnot para eletroválvula e para bomba. Agora vamos simplificar. Eu consigo fazer um grupo com 4. Lembrando que para 3 variáveis eu poderia fazer grupos com 8 quadrados, com 4 quadrados, com 2 quadrados e 1 quadrado. Sempre fazendo o maior grupo possível. Como não dá para fazer com 8, só tem 4 quadrados iguais a 1, então vou tentar fazer com 4. Deu para fazer com 4 porque tem 4 números iguais a 1 que são vizinhos, tá? Então, nessa condição, eu vou comparar os 4 quadrados.
o A está igual nos 4 quadrados, todos os quadrados dessa linha são A negado. Então, o A negado permanece. O B está igual nos 4 quadrados? Não. Tem 2 quadrados que o B é negado, tem 2 quadrados que o B é sem negação. Tá? Então, o B sai fora. O C está igual nos 4 quadrados? Não, não. Aqui é C negado, aqui é C, aqui é C, aqui é C negado. Então, está diferente nos 4 quadrados. Portanto, fica apenas A negado. Então, a resolução aí para eletroválvula é um contato anormalmente fechado da variável A. E a eletroválvula é igual a A negado. Tá? Vamos para bomba, o circuito da bomba. Tem só uma simplificação também, não dá para pegar com 8 quadrados, não tem 8 quadrados iguais a 1. Não dá para pegar 4 quadrados, não tem 4 quadrados iguais a 1. Dá para fazer um grupo com 2 quadrados, que é esses 2 quadrados iguais a 1. Um é vizinho do outro, então eu faço a comparação entre esses 2 quadrados. O A está igual nos 2 quadrados? O A é diferente, ó. Num quadrado ele é A negado, no outro é A. Então, o A não vai para o circuito. O B está igual nos 2 quadrados? Na coluna o B é igual nos 2 quadrados. Então, o B permanece e o C também está na coluna. Então, ele é C negado, permanece também. Vamos lá. Então, para a bomba, fica igual a B C negado. E eu já coloquei o circuito ali, ó. Tá? Então, o contato... Vamos lá. O contato normalmente fechado de A aciona a eletroválvula, né? Enquanto o B insere, que é o vezes, né? A lógica aí, com o contato fechado de C, aciona a bomba, tá? Então tá aí o exemplo do circuito combinacional com 3 variáveis. Vamos lá para um exemplo com 4 variáveis agora. Então, tá aqui a descrição do problema. Eu vou fazer a leitura aqui dele e depois a gente vai tentar verificar o que é variável de entrada e o que é variável de saída. Então, uma prova de programação de CLP, a nossa provinha, né, é composta por 3 questões, a questão A, a questão B e a questão C. Com os seguintes pesos, a questão A tem 30%, a questão B 40% e a questão C 30%. A frequência do aluno em sala de aula também é necessária para a sua aprovação. Construa um diagrama de contatos que indique se o aluno foi aprovado ou não. Para a aprovação, é necessário que ele obtenha 75% de frequência nas aulas e 60% no referido teste. Então, vamos lá, agora vamos identificar o que é variável de entrada e o que é variável de saída aqui nesse probleminha. Bom, a saída é a identificação do aluno se ele está aprovado ou não. Se ele está aprovado, a saída vai estar ativada. Se ele tiver reprovado, a saída está desativada. Ou seja, saída igual a 1 para aluno aprovado, saída igual a 0 para aluno reprovado. Beleza, fechou então a saída, é isso. Tá? Agora a entrada, o que são? Bom, na entrada nós temos 3 questões, que é o A, questão B e questão C. Então essas 3 questões são variáveis de entrada. Só que tem mais um elemento que é a frequência. Então nós temos 4 variáveis de entrada, que são as 3 questões da prova e a frequência. Tá? E daí tem as condições em que o aluno vai estar aprovado ou que ele vai estar reprovado. Né? Então ele tem que obter 75% de frequência. Então vamos dizer que se estiver acima de 75%, a frequência é igual a 1. Se estiver abaixo de 75%, a frequência é igual a 0. E daí, as questões da prova lá, se ele acertou a questão, é o valor da porcentagem, se ele errou, daí você tem que somar. Né? Por exemplo, se ele acertou a questão, só a questão A, ele vai estar com 30%. 30% é abaixo de 60%. Então, está reprovado. Se ele acertou a questão A e B, então ele está com 70%. Está acima de 60%, está aprovado. Mas isso depende da frequência também. Tá? Então, vamos lá. Agora que a gente analisou já a descrição aqui do que a gente tem que projetar, vamos lá para a situação. Vamos fazer o seguinte, a saída de aluno, que significa alunos aprovados, vamos chamar de L, para não ter que colocar alunos aprovados lá na tabela da verdade, fica muito longo.
Vamos chamar de L, tá? Podia ser qualquer outra letra aí, eu coloquei L. As variáveis de entrada da prova ali, né? A questão A vai ser A, né, que é 30%, a questão B é 40% e a questão C 30%. Então vai ser A, B, C mesmo, tá? E a frequência, para ficar fácil aí na sequência, vamos chamar de D, tá? Então A, B, C, D são as 4 variáveis. Se estiver acima de 75%, está aprovado. Então agora vamos lá montar nossa tabelinha da verdade aqui, ó, tá? Então já está ali selecionada a primeira condição, que é o aluno não acertou nenhuma das questões. Ó, tirou 0 na questão A, 0 na questão B, 0 na questão C e não veio para a aula tá com frequência abaixo de 75%. Então, prova tirou 0, frequência abaixo de 75%, aluno reprovado. Tá? L igual a 0. Próxima situação. Já está 0 lá. Próxima situação. Tirou 0 na prova, está com frequência, mas tirou 0 na prova. Então, reprovado também. A terceira situação, ele tirou 30%, ele acertou a questão C, 30% da nota, mas não, e além de estar abaixo de 60, ainda está como frequência abaixo aqui, então está reprovado também, tá? Então ele tirou 30 na prova e não teve frequência, reprovado. Próxima lá. Tem frequência, mas tirou 30 na prova, está abaixo de 60, reprovado. Próxima situação. Tirou 30 de novo, aliás, aqui é 40. Coloquei errado, aqui a questão B é 40, tá? Mas não assim, 40 na prova, não tem frequência, reprovado. Próxima situação que também vai estar errado ali, ó. Ele tem presença, 40, tá? Não é 30, que ele está com 40 na prova, reprovado. Tá? Tá abaixo de 60 ainda. Próxima situação, né? Acertou a questão C e B. Então, 30% mais 40% deu 70%. Tá? Mas o infeliz não veio na aula. Então, isso é uma condição. Ele acabou tirando nota na prova, mas reprovou por causa da frequência. Já esse outro sujeito, ele tirou 70 também, porque acertou as mesmas questões, mas ele tem frequência, então ele está aprovado. Primeiro resultado aqui igual a 1. Tá? Na próxima, ele tirou 30 na prova e não tem frequência, então reprovado. Tirou 30 na prova e tem frequência, reprovado. Tirou 60 na prova, porque ele acertou a questão A e a questão C. Então, 30 mais 30 dá 60. Mas não tem frequência. O infeliz conseguiu tirar nota, mas teve uma frequência baixa. Então, reprovado. Acertou também a questão A e a questão C, está com 60%, e veio para a aula. Então, está aprovado. Conseguiu atingir os 60 pontos que precisava para passar. Acertou a questão A e a questão B, então somou lá o 30 mais 40, que dá 70, mas também o infeliz não veio para a aula, então se reprovou. Tá? 0 na saída. Agora esse aqui acertou a questão A e a questão B, tirou 70 na prova, veio para a aula, 1, tá aprovado. Tirou 10, 100, nota máxima na prova, mas o caboclo não quis vir para a aula, então teve problema de frequência, tirou 10 na prova, está reprovado. E o último, o cara que é nerd aqui mesmo, né? Além de ter boa frequência, ele tirou 10 na prova, 100 na prova, né? Então, o cara está aprovadíssimo. Então, tá aí. Tiramos, fizemos aqui como que tira as saídas para as combinações, com todas as combinações de entrada, né? 4 variáveis, ele gera 16 combinações diferentes aqui, só lembrando isso, né? Que não comentei no início ali. Mas vamos lá. Então tá aí, ó, coloquei a tabela da verdade aqui, que a gente tirou, é a mesma tabelinha ali, só um pouquinho menor, e a gente vai preencher a tabela da verdade, tá? Como tem 16 combinações, opa, já começa a resolver. Vamos colocar aqui. Então, as 4, ó,
Na tabela da verdade, aliás, no mapa de Carnot vai ficar o seguinte, a primeira linha vai ser quando A igual a 0 e B igual a 0. Então a gente já sabe que essas quatro primeira linha aqui da tabela da verdade vai estar na primeira linha do mapa de Carnot, quando A igual a 0, B igual a 0. Depois, ó, só quando A igual a 0 igual a 1 vai estar na segunda linha. Daí inverte, ó, A igual a 1, B igual a 1. Então, essa quarta parte aqui é que vai estar na terceira linha do mapa de Carnot. E daí volta para cima aqui, ó, com A igual a 1, B igual a 0, né? Lembrando que inverte, né? Então, na quarta linha vai estar essas quatro combinações aqui, tá? E lembrando que o inverte também a terceira e a quarta opção de cada linha aqui, elas invertem também, tá? Então, essas duas colunas aqui, elas invertem também. Vamos começar lá. Então, separei aqui, ó, os quatro primeiros quadrados que representam a primeira linha, né? Então, vamos acompanhar isso, ó. Na primeira linha, a primeira coluna está igual a 0. Segunda coluna está igual a 0. Daí a gente pula para a quarta coluna, né? Tá 0, que é a terceira opção aqui, ó. Lembra que inverte, ó? Então é a terceira opção aqui da tabela da verdade, vai para a quarta coluna. Daí volta na quarta opção da tabela da verdade, volta para a terceira coluna, 0 também. Então a primeira linha estava fácil porque todos os valores iguais a 0 aqui, deu tudo 0. Vamos para a segunda linha do mapa de Carnot. Primeira, ó, os quatro próximas combinações. Primeira coluna 0, segunda coluna 0, aí vem a quarta linha ali que vai para a terceira coluna, né? Aliás, desculpa, a terceira linha da tabela da verdade que vai para a quarta coluna, 0, daí volta para a terceira coluna, 1, tá? Então só acompanhando de novo lá. Primeira coluna, segunda coluna, quarta coluna, terceira coluna, tá? Faz essa inversão sempre. Agora a gente vai lá, vai para a terceira linha do mapa do Carnot. Então nós vamos lá para baixo, tá? Lá para as quatro últimas combinações. Opa, desculpa aí, meu. Na verdade a gente vai para a quarta linha primeiro, né? Seguindo a sequência aqui da tabela da verdade. Então, quando A igual a 0, na primeira coluna, A igual a 0 na segunda coluna, daí a gente vai para a terceira coluna, quarta coluna aqui, ó, vai ser igual a 0 também. E daí volta para a terceira coluna igual a 1. Então, lembrando lá, na tabela da verdade eu segui a sequência certinha lá, tá? Eu inverti só no mapa de Carnot. Então, no mapa de Carnot eu coloquei lá primeira coluna, segunda coluna, depois fui para a quarta coluna e voltei para a terceira coluna, certo? Então agora vamos fazer a terceira linha do mapa de Carnot, que é as últimas quatro combinações ali, né? Então a primeira coluna da terceira linha, 0. Segunda coluna da terceira linha, 1. Daí vou lá para a quarta coluna, 0. Volto para a terceira coluna, 1. Beleza? Então fechou aqui todas as combinações lá. Primeira linha, segunda linha, quarta linha, terceira linha. Desculpa, coluna, né? Vamos falar tudo de novo. Ó. Primeira coluna, segunda coluna, quarta coluna, terceira coluna. Maravilha? Então a gente preencheu todos os valores do mapa de Carnot. Agora a gente vai simplificar. Então como que a gente faz a simplificação agora do mapa de Carnot? Primeiro tem que fazer os grupos. Aqui no mapa de Carnot com 4 variáveis, dá para fazer grupo com 16, grupo com 8, grupo com 4, grupo com 2 ou grupo sozinho, né? Solo. Nesse caso, se eu verificar com 16 números, não dá para fazer, que tinha que estar todos os quadrados iguais a 1. Então não dá, vamos pular para 8. 8 não tem 8 quadrados iguais a 1, vizinhos, então não dá para fazer. Vamos pular para 4. 4 tem 4 números iguais a 1, mas eles não são vizinhos um do outro, então eu não posso fazer grupo com 4. Vamos pular para 2. Então você vê que é sempre do maior quantidade de quadrados em um grupo para o menor. Agora estamos em 2 dá para fazer, tá? Então, em 2 eu posso fazer esse grupo aqui, ó. Eu vou chamar de grupo vermelho.
Posso fazer esse grupo aqui, ó, que é o grupo marrom. E posso fazer esse grupo aqui, que é o grupo verde. Veja bem, quando eu fiz o grupo vermelho, esse 1 do meio aqui ele já foi usado. Sobrou um aqui desse lado e um aqui. Eu não vou deixar esse cara sozinho se ele tem um vizinho, mesmo que ele já tenha sido usado. Tá? Eu posso usar ele de novo. Tá? Então, ó, eu usei ele de novo para poder fazer grupo com esse de baixo. Tá? Esse cara estava sozinho, sobrou só ele. Mas esse aqui é vizinho dele também, então eu posso pegar e fazer um grupo com 2. Eu não posso fazer grupo com 3, lembrando, né? Com 2 eu posso. E daí sobrou só esse cara aqui, ó, tá? Mas ele é vizinho de um cara que já foi usado. Então, mas eu não tem problema, posso usar ele de novo lá. Vou fazer 3 grupos com 2 quadrados. E agora a gente vai começar a fazer as comparações ali, ó. Então, o grupo vermelho primeiro, vamos comparar lá. O A tá igual nos 2 quadrados? O A tá diferente, aqui o A é negado e aqui é A. Então o A não vai. O B tá igual nos 2 quadrados? O B tá igual, ó. Aqui é B e aqui é B também. Então o B permanece. O C está igual nos 2 quadrados? Na coluna é tudo igual, então C está igual. O D está igual nos 2 quadrados? Sim, também é na coluna, né? D e D. Então a resposta aqui vai ser B, C, D para L. Sai de uma simplificação, vai para outra, mais. Tá? Lembrando lá, na mesma simplificação é vezes, né? Que a gente fez aqui, ó. B vezes C, B vezes D, vezes. Sai de uma simplificação, vai para outra, mais. Então vamos para essa simplificação aqui agora. O A está igual nos 2 quadrados aqui. Então vamos verificar. O A, aqui é A também. O A está igual nos 2 quadrados, então permanece. O B está igual nos 2 quadrados? Não. Aqui é B negado. Então o B sai fora. O C está igual nos 2 quadrados? Tá. Então C permanece. D está igual nos 2 quadrados? Permanece também. Então, para essa simplificação vai ficar ACD. Na mesma simplificação, multiplica. Então, A vezes C vezes D. Sai dessa simplificação, vai para outra, soma. Né? E vamos fazer a última simplificação ali, que é pegar esses dois iguais a 1. Vamos comparar aqui. Entre esses dois quadrados aqui, selecionados, o A está igual? Vamos ver. O A nessa linha é tudo igual a A. Então está igual, permanece. O B está igual nos 2 quadrados? O B também é na mesma linha. É o mesmo valor, é B, então permanece. O C está igual nos 2 quadrados? Vamos verificar aqui. O C está igual a C negado aqui e é C aqui. Então ele está diferente, sai fora. E o D está igual nos 2 quadrados? Aqui é D, aqui também é D, então permanece. Então o resultado da simplificação vai ser ABD. Como está na mesma simplificação, multiplica. E fica ABD. Então está aí o circuito para esse problema aí. Então vamos tirar aí. Está aqui, ó. O circuito ladder, né? Então, lembrando que a saída, que é o L, será acionado por B normalmente fechado, e como é vezes, então está em série com C, normalmente aberto, desculpa, B normalmente aberto, está em série com C, que é normalmente aberto, em série com D, normalmente aberto. Então, fechou essa primeira. Tudo isso daqui está em paralelo, né, com a próxima sequência ali, ó. Então, que é o A normalmente aberto, insere com C normalmente aberto, insere com D normalmente aberto. Né? Tudo isso daí está em paralelo com o A normalmente aberto, que está em série com B normalmente aberto, que está em série com D normalmente aberto. Tá aí, ó. Todas essas sequências aqui de série combinado com outras sequências em série né? E sendo que elas estão em paralelo entre uma e outra, vão ativar a variável L, tá? Então, é isso, pessoal. Circuitos lógicos combinacionais para fazer em programação de ladder de CLP. Obviamente que lá no CLP não vai estar A, B, C, D nem L, né? Vai estar o I0 ou I0.0 e 1, dependendo do CLP, né? E a série também é Q,
Q0, Q1, Q2, Q0.1, Q0.2. Isso depende do CLP, mas isso também fica para uma próxima aula. Fechou por hoje, então. Vamos lá para a próxima videoaula na próxima semana.